continuando aqui no nosso canal, como canal de História do Brasil, continuando falando sobre História do Brasil, eu quero até agradecer vocês que estão nos acompanhando. Muitíssimo obrigado, você que se inscreveu. Pessoal, nós vamos falar hoje de um tema que chama Política Café com Leite. E tem um nome também de política velha, ou política do coronelismo. E esse assunto, nós vamos falar sobre a Primeira República do Brasil. O que aconteceu na Primeira República do Brasil. Todos nós sabemos que em 1889, 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca, que era o grau militar mais alto do Exército Brasileiro, estava na sua casa, ali no Rio de Janeiro, estava até doente. E o movimento republicano, agora com o apoio dos escravagistas, cresceu muito. Cresceu muito. Todos os escravagistas agora que estavam do lado da coroa, agora pulou para o lado republicano. Então, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva foi até a casa de Marechal Deodoro e falou com ele: Marechal, não dá mais para nós continuarmos com a coroa. Eles estão fazendo as nomeações absurdas. Aquela pessoa que o senhor não gosta foi nomeado visconde lá numa cidade. Ele estava doente, virou para Benjamin Constant e falou: é verdade? Benjamin foi e confirmou, era mentira. A coroa não tinha nomeado ninguém, mas eles pegaram a mentira para reforçar. Aí Marechal Deodoro foi e falou com eles: fala com o povo que o Brasil agora é uma república. E assim o exército foi para a praça, foi declarada a república, 15 de novembro de 1889. Meus queridos, essa Primeira República, que era um governo provisório, que começou em 1889 até 1894, teve 2 presidentes militares. Essa república era conhecida como a República da Espada, porque eram presidentes militares. O primeiro era Marechal Deodoro e o seu vice, Marechal Floriano. Mas essa república começou muito mal, porque o Brasil não tinha recursos. Não sei como, aquele ouro e aquele diamante que vinha lá de Minas, não sei o que aconteceu, aquilo sumiu. E o Brasil não tinha recursos, não tinha riquezas. E essa república não foi bem não, tanto que Marechal Deodoro ele renunciou e Marechal Floriano assumiu. E aconteceu que teve uma revolta lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, que Marechal Floriano contornou essa batalha com ferro, um punho de ferro, e a cidade de Florianópolis recebeu esse nome em homenagem a Floriano Peixoto. Continuando falando desse primeiro governo da República Provisória, que foi de 1889 até 94, que era chamado de governo da espada, porque eram 2 militares, quando foi em 93, então, teve a primeira eleição. Aí nós temos o primeiro presidente do Brasil civil eleito, que assumiu em 94, e o primeiro presidente chamava-se Prudente de Moraes. O segundo presidente chamava Campos Salles. O terceiro presidente chamava Rodrigo Alves. Rodrigo Alves era aquele que, em 93, participou da compra do estado do Acre para o Brasil. Ou seja, o Acre começou a produzir muita borracha, o látex, e isso agora estava um auge, estava um sucesso, porque borracha agora estava um ciclo que estava crescendo. E o Rodrigo Alves participou dessa compra desse látex em 1903. Então ele foi esse presidente. Rodrigo Alves, terceiro presidente do Brasil. O quarto presidente do Brasil chamava-se Afonso Pena. O quinto chamava-se Nilo Peçanha. O sexto presidente dessa República Velha era militar, Hermes da Fonseca. Ele era militar. O sétimo era o nosso mineiro Venceslau Braz. O oitavo, Delfim Moreira. O nono, Epitácio Pessoa. E o 10º, Arthur Bernardes. E o 11º, o Washington Luiz.
Ou seja, nessa república de eleições, nós temos o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, e o último, Washington Luiz. Por que que teve a Revolução de 1930? Vou explicar para vocês. Campos Salles, que foi o segundo presidente dessa república, quando ele percebeu que São Paulo e Minas Gerais tinham os maior curral eleitoral da época e eram também os maiores produtores de café da época, eles combinou São Paulo e Minas, eles comandar a presidência. Um mandato, primeiro São Paulo, e depois, no segundo, quando estava terminando aquele mandato, quem era o presidente indicava o outro presidente. E assim, ficou conhecido como café com leite. Café, São Paulo, grande produtor de café, Minas Gerais, grande produtor de café também, mas para ficar diferente, ficou café com leite. Ou seja, de Campos Salles até Washington Luiz, eles tinham um combinado, eles tinham um tratado. Cada vez um seria o presidente do Brasil, porque era o maior curral eleitoral e é até hoje. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Isso até hoje. E ficou assim. E como é que funcionava isso? Como funcionava da seguinte forma, Campos Salles teve uma ideia. Ô, gente, para facilitar nosso serviço, nós vamos fazer o seguinte. Os coronéis, nós vamos dar autoridade para os coronéis e o voto era aberto. Os coronéis vão e elegem os governadores. Os coronéis vão indicar para o povo o candidato, quem que ele votar para deputado, quem que ele ia votar para senador. Então, quanto mais o coronel tinha funcionários, quanto mais o coronel tinha capatazes, quanto mais ele tinha força, maior era aquele coronel e mais apoio ele tinha. Ou seja, o voto era voto de cabresto. Por quê? Porque o coronel chegava na sua fazenda, que tinha lá 300, 400, 500 funcionários, e falava, só gente, nós vamos eleger esse deputado. Ficava a fila e a pessoa chegava lá e falava, o meu candidato é fulano. Era um voto aberto. Então o coronel, ele vigiava se as pessoas votavam no seu candidato. Se caso ele não votasse, a pessoa morria. Então todo mundo tinha que votar. É o coronelismo. E esse coronelismo, quer dizer que com isso elegia-se os governadores. Os governadores ajudavam os coronéis. E o governador não intervia com o presidente e era assim que acontecia. A República Velha. Foi Getúlio Vargas que apelidou essa república de República Velha, que começou em 1889 e foi até 1930. Por que 1930? Em 1929 aconteceu a crise. O nosso maior comprador de café, que era os Estados Unidos, quebrou. E o Washington Luiz comprou todo o café do Brasil e queimou para o preço subir. Mas sendo o Washington Luiz paulista, ele tinha que agora deixar Minas indicar o próximo presidente. São Paulo quebrou essa regra e não cumpriu. E indicou Júlio Prestes. Minas ficou revoltada e criou uma aliança chamada Aliança Liberal. Juntou Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba para indicar, então, Getúlio Vargas como presidente e seu vice João Pessoa. E acontece que essas eleições aconteciam da seguinte forma. Depois que tinha eleição, tinha uma comissão para oficializar a candidatura da pessoa. Se essa comissão, ou se o candidato que foi eleito não tiver de acordo com os governadores, a pessoa podia ter um número de voto absurdo, que ele perdia a eleição. Ele era cortado. Então, o que aconteceu? Essa comissão fez o seguinte. Minas Gerais, que tinha o segundo maior colégio, juntou com o Rio Grande do Sul, juntou com a Paraíba e alguns estados do Nordeste para eleger Getúlio Vargas. Mas quando veio o resultado da eleição, a comissão falou que quem ganhou a eleição foi Júlio Prestes. Júlio Prestes não é aquele Carlos Prestes comunista que nós vamos falar depois não, que existia um Carlos Prestes comunista que tentou acabar com o Brasil, mas não é ele não, é Júlio Prestes. Ganhou a eleição, não tem nada a ver com ele não. Então, Júlio Prestes
Prestes vai, a comissão vai e declara que Júlio Prestes ganhou a eleição de 1930. Aí tem uma revolução que não chegou nem a ter a guerra não, mas chamou revolução por quê? Getúlio Vargas, junto com a Marinha, junto com o Exército Brasileiro, junto com a Marinha Brasileira, resolveu vir para o Rio de Janeiro e tomar o poder. E isso aconteceu, e agora esse aí é outro vídeo que nós vamos falar da Era Vargas. Boa noite, muito obrigado.